De volta aqui no Ver Mais e amanhã, 20 de março, é celebrado o Dia Mundial Sem Carne. Essa data já está consagrada no calendário do movimento vegetariano e surgiu há mais de 30 anos. A gente tem que lembrar que não é só a preocupação com o nosso organismo, mas também com o planeta, né? E, claro, uma reflexão sobre os nossos hábitos alimentares. A nossa convidada de hoje é a nutricionista Rayara Forcellini, que inclusive é vegetariana há 6 anos. É isso? Boa tarde! Bem-vinda ao Ver Mais! Boa tarde, Tata. Boa tarde, pessoal. É isso mesmo, sou vegetariana há 6 anos, quase 7. Em setembro já fazem 7 anos que tanto eu quanto meu esposo não consumimos mais carne. Agora, a pergunta que todo mundo que come carne e gosta, porque a gente sabe que é bom, é: como conviver sem carne, Rayara? Então, muitas vezes a gente pensa, né? Ai, mas eu não vou conseguir, vai ser muito difícil, eu não sei por onde começar. Mas quando eu decidi tomar esse passo, tomar essa iniciativa, foi algo que eu não tinha data. E eu acho que quando a gente não tem uma data, eu vou ficar vegetariana por 3 meses, por exemplo. Entendi. Eu fui levando, eu fui me sentindo, eu fui prestando atenção nos sinais que o meu corpo dava. E eu me senti tão bem que já fazem quase 7 anos. E é algo super natural. Então, claro que é importante a gente saber fazer as trocas corretas, né? Não viver de pão e massa, mas aprender a organizar essa alimentação. Por isso que aí o nutricionista é muito importante. Pois é, para a gente voltar, até claro que eu vou te perguntar isso também, mas eu quero ver a importância da data de amanhã, assim, né? Geralmente é um dia que, pelo que eu li, assim, em um dia, gente, sem consumir carne, assim, é menos 14 quilos de gás carbônico, né? É 3 mil litros de água que, na verdade, deixam de ser usados, né? Grãos que não viram ração, quer dizer, se todo mundo deixasse de comer carne um dia, já mudava muito o planeta? Já foi a ideia, né? Quando lá em 1985 a ONG Farm resolveu criar esse Dia Mundial, então, sem carne. A ideia era mostrar para as pessoas que esse benefício seria tanto para elas quanto para o meio ambiente. Então, tu vê, né? Se a gente for pensar em 3 mil litros e 400 por dia de água, equivale mais ou menos aí a 26 banhos de 15 minutos. Meu Deus! É muita coisa. É muita coisa. Se cada pessoa tivesse esse bom senso de repente ficar um dia sem, a gente já conseguiria melhorar tanto a questão da água, quanto a questão do gás carbônico, quanto a própria questão dos grãos. No Brasil, o Brasil é um dos maiores produtores de grãos que existe, né? E mais de 70% da produção de grãos é para a ração. É uma coisa, para a gente parar para pensar, é muito louco, né? Mas eu quero ver contigo, assim, desde pequeno a gente é acostumado a comer carne, né? Às vezes a mãe dá aquele bife de fígado com caldo de feijão para a criança, é a carne moída e tudo mais. Tu acha que isso é mais questão de hábito ou o corpo precisa também dessa carne e dessa proteína? É mais cultural, né? A gente nasceu e cresceu ouvindo que a carne era importante, que a gente necessitava. E claro, se a gente for pensar na história, lá nos primórdios, né, quando os homens saíam para caçar, passavam o dia todo fora, não era um prato de arroz e feijão que ia sustentar eles um dia inteiro de caça. Mas hoje a nossa realidade é outra. A gente passa a maior parte do tempo, a maioria das pessoas, sentados. Então, é muito cultural. A nossa região, né, aqui do Sul, é uma região de muito consumo de carne também. Então, claro que, às vezes, quando a gente pensa assim, é uma mudança drástica, mas é legal para você se propor, de repente, um dia para você sentir o teu corpo. Tem pessoas que sentem muita necessidade mesmo, que sentem falta, que o corpo pede, mas pede em que sentido? Muitas vezes é alguma carência de ferro, alguma carência de algum outro nutriente, da própria proteína, que não está bem alinhada ao longo do dia, e aí as pessoas acabam sentindo essa vontade, né, maior de consumir a carne. E quais são os alimentos, então, que a gente pode substituir a carne? Claro, ninguém está falando aqui que você não vai comer uma cuca com churrasco, que é uma delícia, ou uma chuletinha no disco, mas de vez em quando dá para não comer e a gente substitui a carne por quê? Quem consome ovos pode estar substituindo pelos ovos, pelas leguminosas, então feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, eles têm um teor legal de proteína.
A mistura do arroz e feijão faz um complemento bem legal, Uhum. enriquece muito de proteína. E vários legumes, o brócolis, a couve-folha, a própria vagem, tem um teor legal. Então, se a gente equilibrar a nossa alimentação, a gente consegue ter um teor muito bom de proteína sem precisar da carne em especial, ou ainda pensar no leite e derivados, né? Quem tem uma Legal. intolerância, por exemplo, vai pensar, se eu não posso consumir queijo, leite, então eu já não tenho fonte de proteína aí também. Mas Uhum. existem outras fontes, né? Legal. Ninguém está pedindo aqui para as pessoas virarem vegetarianas, né? Até porque é uma opção de cada um. Mas dos 7 dias da semana, a gente poderia comer carne numa boa, assim, para o corpo, o quê? 5 dias, 4 dias? Qual seria a média aí para que seja um consumo consciente e não faça mal para a gente? A carne vermelha é uma carne que demanda de mais água para a produção, pensando no corte, na limpeza do local e tudo mais. Então, é uma carne que o nosso corpo demanda muito tempo para digerir também. Então, Uhum. o ideal seria que de 1 a 2 vezes na semana a carne vermelha, Tá? e aí umas 3 vezes aí uma carne branca, né? Um frango, um peixe. Dá para fazer Entendi. uma divisão aí ao longo da semana para equilibrar um pouquinho mais. Entendi. Existem proteínas, nutrientes e minerais, não sei, que existam só na carne, Rayara, ou não? Pode ser Não, facilmente substituída. pode sim. Todos eles são substituíveis. O que se fala muito em relação à carne é o ferro, né? Então, Tá? a carne tem mais ferro. E realmente, o ferro presente na carne, ele é diferente do ferro presente nos vegetais. Uhum. Que existe o ferro também nos vegetais, mas a forma de absorção é um pouquinho diferente. Então, a única coisa que nós teríamos que fazer seria no momento de consumir uma leguminosa, então um feijão, por exemplo, ter na refeição ou logo após uma fonte de vitamina C. Olha, Então, uma interessante. laranja, o próprio limão para temperar a salada, você já consegue potencializar a absorção desse ferro. Seria a única Uhum. coisa diferente. Uma coisa que muitos falam é em relação à vitamina B12, né? Uhum. A vitamina B12 realmente a gente não encontra nos alimentos de origem vegetal. Eu acho que esse seria um ponto que realmente só se encontra nos alimentos de origem animal, com uma observação bem grande aqui. Hum. Se encontrava porque antigamente os animais eram criados livres, soltos, né? Comiam pasto, comiam os matos, as galinhas ciscavam no chão. E a vitamina B12, ela é uma bactéria que está no chão, que quando os animais comem, ou algum cisquinho do chão, ou a própria grama, por exemplo, o mato, enfim, no corpo deles, eles têm uma enzima que transforma, então, essa bactéria em vitamina B12, que é Olha. uma vitamina extremamente importante para todo mundo. Então, até na hora de comprar carne, a gente tem que ver como comprar do animal solto e tudo mais. Bem, a gente está É, acabando, mas eu vou te agradecer a participação, né, por estar aqui com a gente no Ver Mais. O site, para quem quiser saber mais sobre a Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, está aqui na tela. Rayara, muito, muito obrigada. Espero eu te que ver em agradeço. breve. Com Obrigada. certeza. Obrigada. Tchau, Imagina, tchau. obrigada a você.